eu sou Jennifer de Andrade e a partir de agora você pode acompanhar webinários a respeito da condição genética mais comum, a Síndrome de Down. Ao longo de 5 vídeos, especialistas dos mais variados ramos vão esclarecer diversas dúvidas a respeito do assunto. Essa ação faz parte do 7º Congresso Brasileiro sobre Síndrome de Down, que será realizado no mês de outubro em Curitiba. Neste primeiro vídeo, a pediatra Nancy de Oliveira, pós-graduada em genética humana, e a psicóloga Camila Guimarães irão explicar o que de fato é a Síndrome de Down, e assim você poderá descobrir um pouco mais sobre o tema. Eu sou Nancy Palmieri de Oliveira, sou médica pediatra com especialização em genética humana e trabalhei no ambulatório de Síndrome de Down durante 17 anos e hoje faço acompanhamento de um número muito grande de crianças em função de que, como trabalhei no ambulatório, essas crianças vão até o meu consultório. E vou falar para vocês o que é a Síndrome de Down. A Síndrome de Down é a alteração genética mais comum nas crianças que nascem. Ela tem uma incidência de uma criança para cada 700 nascidos vivos e o diagnóstico pode ser intraútero, através de exames laboratoriais, quando o bebê nasce, através dos seus aspectos clínicos e confirmar esse diagnóstico através do cariótipo. O que é a Síndrome de Down? A Síndrome de Down é uma alteração genética onde nós temos um cromossomo a mais do número 21. Normalmente os cromossomos são pareados 2 a 2. Quando acontece a fecundação e um dos cromossomos do par 21, ou no pai ou na mãe, não se divide, quando ocorre a união dos espermatozoides e é criado esse óvulo, no cromossomo 21 nós vamos ter 3 cromossomos ao invés de 2. Esse excesso de material genético, por ter um cromossomo a mais, é responsável pelas características da Síndrome de Down, que é o nome da síndrome pela trissomia do cromossomo 21. Esse material genético faz com que nós tenhamos sinais clínicos onde existem estigmas que são bem característicos da síndrome, como o olho amendoado, a preguinha da mão, a protrusão da língua, o atraso do desenvolvimento motor e outros sinais que são bem importantes no diagnóstico inicial é a hipotonia dessa criança. Com todos esses estigmas, nós fazemos no primeiro momento o diagnóstico clínico, que normalmente já é feito no berçário, quando o bebê nasce. A partir daí é solicitado um exame que chama cariótipo e esse exame do cariótipo vai mostrar a presença de um cromossomo a mais no pai 21. A partir desse momento que nós temos o bebê, é importante para a pessoa que está atendendo o bebê fazer um diagnóstico de toda a situação. Qual é o bebê que nós estamos atendendo, qual a família que nós estamos atendendo, como é o momento dessa família, em que momento essa família está preparada e qual é essa criança que eu estou atendendo e o que ela precisa ser feito nesse momento para que ela tenha todo o atendimento que se faz necessário. Em relação à família, muitas vezes acontece uma dificuldade da aceitação desse bebê e muitas vezes tem que ser feito um acompanhamento psicológico ou ser acolhido por uma associação ou mesmo aqui em Curitiba, como nós temos um ambulatório de Síndrome de Down, existe uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar com esse momento e tentar fazer com que essa criança tenha o maior apoio em todos os sentidos, tanto da família como dos profissionais e a solução das dificuldades que ela venha a ter. A partir desse momento, nós temos que pensar que nós temos um bebê que precisa ser trabalhado através de uma estimulação. A estimulação deve ser a mais precoce possível. A partir desse momento que nós iniciamos a estimulação desse bebê, nós temos que ver a forma e o acompanhamento como deve ser feito. Já no berçário, hoje, felizmente, nós temos vários testes que são executados. O teste do olhinho, o teste da orelhinha, o teste do coraçãozinho, o teste do pezinho. Através desses testes, nós já temos uma triagem
básica, mas que já permite com que a gente tenha uma condição de não ter um nenê com uma situação grave. Mas é indispensável que qualquer criança com síndrome de Down tenha já no berçário um exame cardiológico mais específico, porque este bebê tem uma chance de 50% de ter uma cardiopatia congênita. A partir do momento que é feito essa ecografia, nós vamos saber essa cardiopatia e vamos já encaminhar para um cardiologista. Se essa criança não tiver uma cardiopatia, nós vamos fazer a avaliação e a condução de uma outra forma, onde não tem a necessidade desse acompanhamento. Depois que nós temos esse bebê, já com uma estimulação, já com uma família que está preparada para fazer esse atendimento, existem outras situações que têm que ser avaliadas, né, por um bebê. Nós temos que ter um pediatra que acompanhe regularmente e que faça a puericultura desse bebê mensalmente. Como qualquer outro bebê. Precisa ser um especialista em síndrome de Down? Não, até porque essa especialidade não existe. Existem algumas pessoas que têm uma experiência maior e que poderão auxiliar. Mas o que nós precisamos é fazer a puericultura adequada desse bebê para ver o seu desenvolvimento psicomotor, como que está o desenvolvimento do seu desenvolvimento ponderostatural, como que está sendo o acolhimento dessa criança do ponto de vista familiar, quais são os profissionais que estão trabalhando com essa criança. E a partir daí, existe um protocolo para as crianças com síndrome de Down. Eles devem fazer rotineiramente uma ecografia abdominal para ver a avaliação de malformações dessa localização. Devem fazer um acompanhamento periódico do seu desenvolvimento psicomotor, uma avaliação periódica da sua capacidade auditiva, uma avaliação periódica da sua parte cardiológica quando existe alteração e uma avaliação periódica da parte de tireoide, além de outras situações clínicas que podem acompanhar e devem ser acompanhadas e devem ser avaliadas pelo pediatra. Uma dúvida que sempre existe e que sempre é perguntado às pessoas que têm, às famílias que têm crianças com síndrome de Down, é se existe grau da síndrome de Down. Não existe grau da síndrome de Down. O que faz toda a diferença é exatamente essa abordagem que nós acabamos de fazer da estimulação precoce e contínua e persistente da criança com síndrome de Down. Toda essa estimulação vai fazer a diferença para que depois essa criança, na sua fase de criança maior, de adolescente e de adulto, tenha todo o resultado do trabalho que foi feito nesse investimento. Então, é um investimento contínuo, a longo prazo, para que podemos atingir os objetivos da criança com síndrome de Down ter o seu desenvolvimento o mais próximo possível do normal. E hoje é possível que isso aconteça com todo o trabalho que é realizado. Então, o que nós temos que entender? Uma outra dúvida que existe é assim, qual que é a diferença de uma criança que tem síndrome de Down através do seu cariótipo? Eu posso ter uma trissomia simples, eu posso ter uma translocação, ou eu posso ter um quadro de mosaicismo. É muito comum nós ouvirmos dizer assim, a criança tem mosaico, é uma criança que tem mosaicismo, então ela tem um desenvolvimento melhor do que o outro. Na verdade, o que é o mosaicismo? É uma criança que tem síndrome de Down, mas que não tem 100% das suas células acometidas com a trissomia do cromossomo 21. Ou, o que é a translocação? É uma criança que tem a trissomia do cromossomo 21, como qualquer outra criança com trissomia simples. Independente do seu cariótipo, o desenvolvimento da criança com síndrome de Down é exatamente o mesmo. O que vai fazer a diferença é a estimulação e o trabalho que nós vamos fazer com essa criança. Então, o trabalho tem que ser executado por uma equipe multidisciplinar adequado a cada fase do desenvolvimento da criança. Quando a criança é um bebê, nós sugerimos que seja feita a estimulação global, a fonoterapia, a fisioterapia e algumas vezes a terapia ocupacional. À medida que essa criança vai se desenvolvendo, nós vamos adequando as terapias, como psicomotricidade, uma psicopedagoga, uma alfabetizadora,
uma orientação de psicologia, uma terapia de psicologia familiar que muitas vezes acontece, às vezes um neurologista nas crianças que têm crise convulsiva ou que têm um atraso mais acentuado do que o esperado para a síndrome de Down. Então, realmente um cardiologista nas crianças que são cardiopatas. Então, realmente nós precisamos de uma equipe multidisciplinar trabalhando concomitantemente em todos os momentos para atingir o nosso objetivo, que é ter a nossa criança com síndrome de Down o mais próximo do normal possível. Dessa forma, se nós temos uma criança com síndrome de Down, aceita pela sua família, atendida com amor, incluída socialmente, incluída familiarmente, nós vamos ter uma criança com todo o potencial para que ela atinja os seus objetivos lá na frente. Hoje nós temos crianças com Down que foram adequadamente estimuladas, que já concluíram o nível médio, alguns concluindo faculdade, estão sendo integrados no mercado de trabalho, registrados e fazendo o seu trabalho com responsabilidade o melhor possível. Então, acho que o mais importante que nós temos que ter como objetivo são 3 coisas. Ter o atendimento adequado do ponto de vista técnico. Termos o objetivo de termos uma pessoa com síndrome de Down feliz, integrada social e culturalmente. E o terceiro objetivo, autonomia, com independência no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu ambiente social. Dessa forma, tanto a família como a pessoa com síndrome de Down, tanto os profissionais que trabalham com essa pessoa estarão atingindo o seu objetivo. Obrigada. Meu nome é Camila Guimarães, eu sou psicóloga e eu vou falar sobre a família síndrome de Down. Quando nasce uma criança com síndrome de Down, toda a família sofre um abalo emocional, mas principalmente a mãe, que não consegue direcionar o olhar para esse filho, o filho que ela não sonhou, um filho que ela não esperou e nasceu diferente daquilo que ela imaginava. É a mãe, nesse momento, que precisa do maior cuidado. Nesse momento, entra em ação a rede de apoio. A rede de apoio é a associação de pais, os profissionais, médicos, pediatras, psicólogos, que entram como um apoio, como o próprio nome já diz, um apoio para essa família, mas principalmente para essa mãe, no sentido de esclarecer o que é a síndrome de Down, trazer informações atuais, desmistificar o preconceito que existe em torno da síndrome de Down. A mãe, quando ela se sente amparada e quando ela percebe que ela não está mais sozinha, as coisas começam a melhorar nessa relação dessa mãe e desse bebê especial que acabou de nascer. Então ela consegue, através de outras histórias e desse apoio de profissionais, olhar para essa criança, amamentá-lo, iniciar esse vínculo emocional tão fundamental para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dessa criança. Nós profissionais utilizamos uma metáfora para descrever esse momento de vinculação da mãe com o bebê com síndrome de Down. É a metáfora do manto. Quando nasce um bebê com síndrome de Down, é como se a síndrome de Down fosse um manto sobre esse bebê. A mãe não consegue ali enxergar o filho, ela só vê a síndrome. Mas com o tempo e com todo o apoio da rede de apoio e da família, dos familiares, ela vai descobrindo, vai puxando esse manto e vai descobrindo que esse bebê é lindo, esse bebê se parece, tem características da família, se parece com ela, com o pai, com alguém da família. Começa a ver um sorriso, uma mãozinha, um pezinho e com o passar do tempo, em pouco tempo, essa mãe já está preparada para pegar esse manto e tirar de cima desse filho e então abraçar esse filho como ele é. Hoje em dia, esse processo que nós acompanhamos desses bebês que nascem e junto com essas mães, eles têm sido cada vez menor, o processo que a gente chama de luto, quando a mãe ainda está sofrendo a perda daquele filho idealizado que não nasceu. É um processo muito curto, porque hoje as informações são bem mais difundidas, esclarecidas sobre as perspectivas e o bom prognóstico de uma boa qualidade de vida para essa criança. No final das contas, existe muito amor e a gente até esquece
como profissional e como mãe, que o nosso filho tem alguma coisa diferente. Aliás, não existe diferença. Do dia 15 a 17 de outubro, você poderá participar do 7º Congresso Brasileiro sobre Síndrome de Down em Curitiba. Convidamos a todos para acompanhar o evento e entrar em contato com profissionais da área para esclarecer dúvidas e conhecer mais sobre a Trissomia 21. Para mais informações, acesse o site down2015.com.br.